A fúria do furacão Milton, uma tempestade de categoria 5 com uma ferocidade sem precedentes, atingiu a costa sudeste dos Estados Unidos, deixando um rastro de devastação. A tempestade, com ventos de mais de 250 km por hora, atingiu a costa perto de Siesta Key, na Flórida, antes de abrir um caminho destrutivo por vários estados. Milhões de americanos se viram diretamente no caminho da tempestade, enfrentando ventos violentos, chuvas torrenciais e inundações catastróficas. As imagens de destruição foram imediatas e chocantes, pintando um quadro sombrio do poder da tempestade e do longo caminho de recuperação pela frente. O impacto econômico do furacão Milton foi imediato e generalizado, com estimativas iniciais sugerindo bilhões de dólares em danos. Infraestruturas críticas, incluindo redes elétricas, redes de transporte e sistemas de comunicação, foram destruídas, paralisando regiões inteiras. Casas e empresas foram reduzidas a escombros, deixando inúmeras famílias desabrigadas e empresas fechadas. A tempestade serviu como um lembrete da força destrutiva da natureza e da vulnerabilidade até mesmo das nações mais desenvolvidas a eventos climáticos extremos. O número de vítimas do desastre foi imensurável, com inúmeras vidas perdidas e muitas outras feridas. Equipes de resgate, incluindo tropas da Guarda Nacional, pessoal da FEMA e inúmeros voluntários, trabalharam incansavelmente para resgatar sobreviventes de casas inundadas e fornecer ajuda e conforto aos necessitados. A nação assistiu com horror à verdadeira extensão da devastação, lutando contra a enormidade do desastre e o longo caminho de recuperação que estava por vir. Diante dessa catástrofe natural sem precedentes, foi necessário que a população agisse com rapidez. Vizinhos ajudaram vizinhos, comunidades se uniram para apoiar os necessitados e a nação se uniu para oferecer ajuda e apoio aos afetados pela tempestade. Embora o caminho para a recuperação fosse longo e árduo e a situação seja desesperadora para qualquer região, é necessário que os moradores se mantenham esperançosos, alimentados pela determinação de reconstruir e emergir dos destroços mais fortes do que nunca. O colapso econômico imediato do furacão Milton foi impressionante. Cidades costeiras, antes vibrantes centros de comércio e turismo, estavam em ruínas, suas economias paralisadas. A ressaca da tempestade, em algumas áreas ultrapassando 6 metros, inundou comunidades costeiras, destruindo casas, empresas e infraestruturas críticas. O custo dos danos foi estimado em bilhões, com a contagem final esperada para subir à medida que a extensão total da destruição se torna clara. O impacto sobre as empresas foi particularmente severo. Pequenas empresas, a espinha dorsal de muitas economias locais, foram forçadas a fechar suas portas, algumas permanentemente, como resultado de danos às suas instalações, perda de estoque ou incapacidade de operar sem energia ou acesso a clientes. Grandes corporações também sofreram perdas significativas, com fábricas e armazéns danificados ou destruídos e cadeias de suprimentos interrompidas. O setor de seguros se preparou para uma enxurrada de pedidos de indenização, com proprietários de casas, empresas e governos locais buscando compensação por suas perdas. A escala do desastre levantou preocupações sobre a capacidade do setor de lidar com o volume de pedidos de indenização, potencialmente levando a atrasos nos pagamentos e dificuldades econômicas adicionais para os afetados. O governo federal mobilizou-se rapidamente, declarando estado de calamidade pública nos estados afetados e liberando bilhões de dólares em ajuda emergencial. A FEMA, a principal agência responsável pela resposta e recuperação de desastres, enviou equipes para a região para ajudar nos esforços de busca e resgate, fornecer abrigo temporário e suprimentos para residentes desabrigados e iniciar o longo processo de avaliação dos danos e coordenação dos esforços de recuperação. O furacão Milton desferiu um golpe devastador no setor energético,
causando interrupções generalizadas de energia e escassez de combustível. Os fortes ventos derrubaram linhas de energia, danificaram subestações e desligaram usinas, deixando milhões sem eletricidade. Em algumas áreas, as interrupções de energia devem durar semanas, aumentando as preocupações com a deterioração dos alimentos e dispositivos médicos. O impacto foi exacerbado por danos a refinarias e oleodutos, interrompendo o fornecimento de combustíveis. Postos de gasolina rapidamente ficaram sem combustível, enquanto motoristas faziam fila por horas. A escassez de combustível dificultou o transporte de mercadorias e operações de resgate. A crise destacou a vulnerabilidade da infraestrutura energética a eventos climáticos extremos. O desastre ressaltou a necessidade de uma rede mais resiliente, incluindo energia solar e eólica. Um outro setor foi devastado: a agricultura. A fúria do furacão Milton se estendeu muito além da costa, atingindo o coração do país e causando estragos na indústria agrícola. As plantações, já perto da colheita, foram destruídas pelos fortes ventos da tempestade ou inundadas pelas enchentes, resultando em bilhões de dólares em perdas de safras. O impacto da tempestade na agricultura ameaçou exacerbar as interrupções existentes na cadeia de suprimentos e aumentar os preços dos alimentos, aumentando os problemas econômicos que o país enfrenta. A tempestade desferiu um golpe particularmente duro na indústria de frutas cítricas, destruindo pomares e danificando frutas que ainda estavam nas árvores. Por exemplo, os contratos futuros de suco de laranja dispararam nos mercados de commodities, já que os comerciantes previam um declínio acentuado na produção. O algodão, outra cultura importante na região, também foi severamente afetado, com campos inundados e a qualidade da cultura restante comprometida. A pecuária não foi poupada. Granjas avícolas, concentradas em áreas baixas, foram dizimadas pela ressaca da tempestade, resultando na perda de milhões de aves. Os criadores de gado enfrentaram a difícil tarefa de reunir rebanhos dispersos e lidar com pastagens inundadas e suprimentos de água contaminados. O Departamento de Agricultura agiu rapidamente para avaliar os danos e fornecer assistência a agricultores e pecuaristas. A agência anunciou que disponibilizará fundos de ajuda a desastres para produtores elegíveis, incluindo empréstimos de emergência e subsídios para ajudar a cobrir perdas de safras, mortes de gado e danos à infraestrutura. No entanto, o impacto de longo prazo da tempestade na indústria agrícola ainda era incerto, com especialistas alertando sobre a potencial escassez de alimentos e aumento de preços nos próximos meses. Ainda sobre as áreas econômicas que sofreram com a tragédia do furacão, temos o turismo. Destinos turísticos antes movimentados foram transformados em cenas de desolação quando o furacão Milton atingiu as comunidades costeiras, deixando a indústria do turismo em ruínas. Praias, hotéis, restaurantes e parques de diversões, todos componentes vitais do ecossistema turístico, foram danificados ou destruídos, desferindo um golpe devastador nas economias locais que dependem fortemente dos gastos dos visitantes. Calçadões icônicos, píeres de diversões e atrações à beira-mar foram reduzidos a escombros, suas fachadas coloridas e atmosfera festiva substituídas por uma paisagem de metal retorcido e madeira quebrada. Hotéis e resorts, muitos dos quais estavam totalmente reservados para a alta temporada, foram forçados a evacuar os hóspedes e fechar suas portas, sem saber quando ou se seriam capazes de reabrir. A indústria de cruzeiros, que contribui muito para a economia de muitas cidades costeiras, também foi severamente afetada. Os portos foram fechados devido a danos, forçando as linhas de cruzeiro a cancelar viagens e redirecionar navios. A interrupção das operações de cruzeiro resultou em perda de receita para linhas de cruzeiro, portos e muitas empresas que atendem a passageiros de cruzeiro. Espera-se que o impacto da tempestade na indústria do turismo seja duradouro. Mesmo com as comunidades iniciando a árdua tarefa de reconstrução, as imagens de destruição transmitidas ao redor do mundo provavelmente impedirão os turistas de visitar por meses, se não anos.
A perda de receita do turismo seria um revés significativo para as economias locais, levando à perda de empregos, fechamento de empresas e declínio na receita tributária. Bom, é notório que esse desastre trouxe inúmeros danos em várias esferas do país. Mas e você? O que acha sobre tudo isso? Comente aqui embaixo. Ah, e não se esqueça da inscrição, o like e até a próxima!